Eu queria fazer um breve comentário sobre esse livro do Fernando Urich, pessoal. E no início, pelo tamanho dele, eu até pensei que fosse ser um livro um pouco mais genérico sobre Bitcoin. E só que até o momento eu me surpreendi bastante com tudo que eu tenho observado e lido nesse livro, né? E no início, claro, ele ele explica um pouco do Bitcoin, explica um pouco sobre criptografia, a blockchain, né? Ele explica como o Bitcoin ele resolve o problema do gasto duplo, né? Ou seja, quando vamos supor um arquivo, né? Você tem um arquivo no computador, você vai enviar para o computador de outra pessoa. Só que ao enviar esse arquivo para o computador de outra pessoa, uma cópia do arquivo ou o arquivo original ainda fica no seu computador, né? Então o Bitcoin ele resolve o problema do gasto duplo. Então ele dá uma explicação aqui sobre alguns fundamentos do próprio Bitcoin em si. E mais adiante, lá para a página 50, eu acredito, não sei se começa exatamente na página, não. Começa na página 47, ele começa de fato a fazer uma análise econômica, monetária, né? Eu acho que o melhor termo seria monetária do Bitcoin. E nisso ele traz a seguinte informação, ele fala que o Bitcoin, ele antes do meio de troca, antes de algo, né? Antes de um bem, vamos dizer assim, antes de alguma coisa virar um meio de troca, ele precisa ter algum valor, ele precisa de valor de uso. Antes de um bem econômico virar um meio de troca universalmente aceito e depois ele virar dinheiro, aqui ele explica como é que é o surgimento de um meio de troca, do dinheiro, né, que antes tinha o próprio sal, usavam açúcar, entre outras coisas, depois passaram a usar metais preciosos, até chegarem ao ponto de deixarem esses metais preciosos nos bancos e receberem uma cédula, um papel, né, um certificado de que você tinha aquela quantia armazenada no banco, né? E antes dele falar sobre isso, ele explica como é que o Bitcoin, no caso, ele já teve o seu valor de uso. Então, portanto, ele pode sim virar a ser um meio de troca universalmente aceito e, portanto, virar dinheiro, né? Inclusive, ele trata também da relatividade do termo, da ideia de meio de troca universalmente aceito, porque se você pegar países menores, muito pequenos, usam dinheiro e o seu dinheiro desses países menores ele não é utilizado no mundo inteiro de fato. Ou seja, há uma certa relatividade do termo universalmente aceito. E ele trata isso aqui nesse livro, né? Então, uma das coisas que eu mais realmente gostei e estou gostando dessa análise monetária que ele está fazendo. Inclusive, eu não entendo de análise monetária e nem de economia, mas eu estou aprendendo bastante, não só com ele e com esse livro, mas também com a minha faculdade de contabilidade. Eu já tive uma certa disciplina de economia e tudo mais, onde trata de algumas questões econômicas, obviamente, que, claro, não me deixou totalmente perdido aqui, mas com certeza eu estou aprendendo bastante coisa nova ao ler esse livro. E essa que é a questão, porque você olha para o livro e você talvez não dê nada, você pense, olha, aqui tem só 120 páginas, mais ou menos isso. Aí você fala assim, não deve ter muita coisa, deve falar a mesma coisa que todo mundo fala sobre o Bitcoin e tal, mas ele, como ele tem uma carreira, vamos dizer assim, acadêmica de economia, e ele tem formação em economia austríaca, essa análise acaba sendo bem interessante, você acaba aprendendo bastante, mesmo num livro tão curto, você consegue ter muitos insights interessantes, você consegue entender. Mesmo não entendendo de economia, você, com a leitura, ela é feita de tal maneira, né,
O livro está de tal maneira que até uma pessoa leiga em contabilidade ou economia, né, ou mesmo com tecnologia, ela consegue assim assimilar com uma certa facilidade, a não ser que você seja realmente muito burro, né? E eu espero que esse não seja o caso. Então, assim que eu ler mais algumas coisas, eu ainda não terminei o livro, quem sabe eu devo trazer mais algumas informações para cá, né? Eu também li o livro do Renato Moedo falando sobre o Bitcoin, né? É o livro chamado Bitcoin Red Pill. Ele também tem muita coisa interessante, né? Também aprendi bastante lendo aquele livro, e aquele livro foi o que me deu uma base maior sobre as coisas que eu não sabia sobre o Bitcoin, porque antes disso eu só sabia as coisas que eu ou pesquisava no Google ou então via em algum vídeo de alguém, né? Mesmo já tendo transacionado com a moeda, né? Feito alguma transação, comprado, vendido só para testar e joguei em carteira fria? Não foi em carteira fria. Mesmo tendo feito transferência de carteira e tal, eu ainda não tinha muitas noções dos fundamentos e dos usos possíveis com o Bitcoin. E aí, através do livro do Renato e também desse, eu tenho mais noções agora sobre os usos e tantas formas que você tem como utilizar ele, né, para poder, sei lá, segurar o teu patrimônio, dividir o teu patrimônio entre a família, os filhos, ou as chaves de acesso e tudo mais, né? Então, assim, os dois livros que me deram uma base muito boa foi esse do Red Pill, esse, e também em breve tem um outro que, se eu não me engano, se chama Bitcoin Red Pill, que eu ainda não tenho, não adquiri e, portanto, não li, mas que assim que eu conseguir eu vou comprar e vou ler também, né, para poder me atualizar ainda mais. E é uma área que requer uma certa leitura constante e atualizações, porque algumas outras coisas vão surgindo, o pessoal vai fazendo algumas outras coisas em outras camadas, né, vamos dizer assim, e novas possibilidades, então é sempre bom se manter atualizado por via das dúvidas. Mas é isso aí. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que eu queria falar sobre esse livro. Acho que não. Ele fala sobre o teorema de regressão, que ele fala aqui, ele mostra que o Bitcoin ele nada contraria o tema de regressão. Esse tema de regressão é o negócio, é o teorema feito por Mises, né? Utilizado por Mises, pelo Mises, Ludwig von Mises, o economista, famoso autor do Ação Humana, né? Então, assim, eu tenho bastante coisa rabiscada aqui, né? Não sei se vai dar para ver aí. Eu leio meu livro rabiscando tudo. Então tem muitas coisas anotadas. Mas até o momento o que eu queria falar era sobre isso. E também, né, como eu fiz no outro vídeo, o dilema que nós vivemos no mundo atual justamente é uma coisa interessante que ele trouxe para cá, né? Falou sobre a moeda escritural, né? Porque ele, através desse próprio termo, que já traz o que significa, né? Mostra que o Bitcoin ele não foi o primeiro que trouxe a primeira moeda intangível, mas a moeda escritural utilizada pelos bancos, ela já é intangível, né? Então nós já estamos acostumados com uma moeda intangível, que é a própria moeda fiduciária. Nos bancos, como é que funciona? É a moeda escritural, né? Ela existe ali só numa, vamos dizer assim, anotação contábil, né? Na escrituração contábil. Então, outra coisa que nós já estamos acostumados é justamente a intangibilidade, né? Que não deveria ser novidade pensar isso em cima do Bitcoin, né? Não é uma novidade que veio com o Bitcoin, mas na própria moeda fiduciária nós já vivemos uma intangibilidade nesse sentido monetário. Então é isso. Não se esqueça de se inscrever no canal aí, compartilha esse vídeo, comenta abaixo se você já leu ou qual outro livro de Bitcoin que você já leu, se você gosta, tem interesse, ou mesmo se você já fez alguma transação ou já aprendeu alguma coisa ou tem interesse em aprender sobre transacionar Bitcoin, né? Sobre
transferir, enviar e receber satoshis, né? Quem sabe, talvez eu faça até um vídeo um dia ensinando. Faz tempo que eu não faço alguma transação de Bitcoin, muito tempo. E eu tinha feito só de teste e eu devo ter perdido a prática, mas eu tenho até uma certa costume com a tecnologia, então nós podemos aí fazer um estudo para poder trazer uma coisa prática sobre isso, né? Então é isso aí, até a próxima.